primeiro ano do ensino médio. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Carlos Alberto Kaká e vamos iniciar nossa aula de hoje, cujo tema é arte, cultura e filosofia. Bom, o objetivo da nossa aula é analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial, de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizem a identidade e a diversidade cultural em diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. E o nosso tema será a arte como forma de pensamento, a produção de significados e a reflexão estética. Bom, iniciamos aí uma pergunta básica, né, que vai ser o referencial aí da nossa aula. Partimos de uma afirmação que a arte é uma forma de pensamento, né? Mas essa afirmação significa o que, afinal de contas, né? A arte tem uma finalidade ou não tem? Para que serve a arte? Bom, como podemos ver nesses slides aí, né, nesse slide, nós temos a seguinte caracterização: a arte e a técnica. Bom, a arte do latim ars, né, significa que o que tem um certo ordenamento, né, que é uma atividade humana que está submetida a algumas regras. Já por sua vez, a técnica ela tem a ver com uma habilidade, uma destreza, agilidade, ou seja, um fazer. Enquanto a arte ela está no nível de uma representação, a técnica está no nível do fazer, né? Então, a arte ela se caracteriza ou se define como um conjunto de regras para dirigir uma atividade humana qualquer, né? Então, por isso que a gente pode falar em diversas formas de arte, né? Que vai desde a arte médica até a arte dietética, né? Bom, pensando na arte, a palavra arte ela vem do latim ars, sinônima do grego técnica. Então, arte e técnica estão profundamente relacionadas, né? E o significado que a arte tem a ver com uma atividade de produzir algo de acordo com determinados procedimentos, regras e convenções. Então, né, ficar claro que a arte tem a ver com a produção de alguma coisa qualquer, né, dentro de algumas regras bem definidas. E de acordo com a filósofa Marilene Chauí, engloba qualquer atividade humana, né, que tenha uma conotação de produção de uma obra, né? Então, aí, bem caracterizado, que vai desde a arte poética até a política ou... Bom, e aí, mas como que os filósofos, eles concebiam a arte, né? O Platão, ele estabelece que não tinha diferença nenhuma entre a arte das ciências ou da filosofia, né? Já o Aristóteles, ele tentou lá estabelecer uma diferença entre arte e filosofia e ciência. Para o Aristóteles, a arte é um saber prático e diz respeito ao possível e contingente, né? Então, para o Aristóteles, a arte está no nível da prática, né? E de tudo aquilo que se é possível fazer e que se é necessário. Já a ciência ela tem a ver com um saber mais teórico, né? E está relacionado com a ideia do necessário, né? Bom, a primeira atividade é a poiesis, né? O que é a poiesis? É quando você produz, quando você fabrica alguma coisa, né? Então, a finalidade, ela não necessariamente, no caso da poiesis, ela coincide com a ação ou com quem está realizando aquela ação, que é o agente. Já, né, na última, a praxis, a ação, coincide a finalidade, ação e agente. Então, o Aristóteles ele faz a distinção entre a poiesis, que é o fazer, e a praxis, que é a ação. Bom, o Platão, né, ele fala as justificativas, né? Então, que está no nível daquilo que é dedicado apenas ao conhecimento. Já as dispositivas imperativas tá uma atividade voltada mais com base no conhecimento das regras propostas. Bom, como é então, afinal,
que os filósofos concebiam a arte. Segundo Aristóteles, as artes elas estariam hierarquizadas, né? Então tem a arte que é a arte liberal, né, que é do homem livre, né? Lembrando que o Aristóteles viveu numa sociedade escravista, e das artes mecânicas, que era do trabalhador manual. Então, as artes liberais, elas estavam mais para aquelas pessoas que eram pessoas livres, né, que trabalhavam fazendo uso da razão, né, num nível mais teórico. Já, né, as artes mecânicas já estavam mais voltadas para uma coisa prática, né, do trabalho do corpo, como a caça, a pesca, a medicina, dentre outros. Bom, especificando bem essa ideia do Aristóteles. A primeira, né, que é das artes liberais, né, se destaca a ciência, a filosofia, e que diz respeito ao necessário, né? Então, tem uma referência ao contingente ou possível. Já a segunda, né, que é das artes mecânicas, é o campo da própria prática, né? Da ação, da prática, da fabricação, né, da produção, né? E a política ética ou as artes ou técnicas. Na Renascença, ou a partir da Renascença, no século XIV, né, nós identificamos aí que há um voltar-se para a valorização das artes mecânicas, né, em detrimento das artes liberais. Né? Ou seja, né, se valorizou mais alguns tipos de profissões, como a figura do médico, do engenheiro, do advogado, do professor. Né? Bom, simultaneamente, ou ao mesmo tempo, se fortalece a ideia de beleza como definidora de outras artes, ou no caso, as belas artes. Bom, aí nós percebemos que há uma separação entre o útil e o belo, né? Com os gênios, né, que apareceram na época, tipo Leonardo da Vinci, dentre outros. Tá? Bom, a palavra mecânica e máquina, né, que aí a ideia de estratagema engenhoso para resolver uma dificuldade corporal, e vocês podem observar aí, né, a figura de alguém tentando ou, né, se propondo a questão do voo. Né? Então, há uma valorização da arte mecânica, né, do trabalho, e acarreta a valorização da técnica. Né? Então, a primeira dignidade obtida pelas artes mecânicas foi a elevação à condição do conhecimento como as artes livres. Bom, arte e expressão. Né? Nos últimos séculos, na contemporaneidade, contudo, houve uma transformação no entendimento de arte. Com o avanço da tecnologia, né, deixa de ser aquela coisa de uma criação genial e passa a se entender como expressão da intervenção humana. Né? Então, aí nós identificamos que há uma interdependência entre arte, ciência e técnica. Né? Então, no final do século XVII, né, a partir do século XVIII, as artes mecânicas elas têm um fim útil, né, como a medicina, a culinária, dentre outros. Com a ideia de beleza surgem as 7 artes ou as belas artes, mesmo pelo qual nós costumamos entender as artes. Arte e filosofia. Platão e Aristóteles, né, teorizam a arte em termos de poética, arte das palavras, fabricações de gestos artificiais, isso é, que não é obra da natureza, possui nesse sentido um caráter normativo. Opõe artes superiores e artes inferiores, lembrando sempre que, né, ambos viveram numa sociedade escravista onde o teórico ele se sobrepunha ao prático. Né? Bom, já na modernidade, com o Baumgarten, há o surgimento da estética, né? Estética entendida aí como sensibilidade. Então já se busca compreender a arte da perspectiva da produção, né? O valor da beleza e da recepção, juízo e de gosto. E é muito marcante essa perspectiva do Baumgarten, e que vai estar influenciando diretamente a ordem do nosso dia a dia.
né? E de acordo com a estética, a arte ela é autônoma, né? Então não tem aquela coisa de estar vinculado a alguma coisa a outras coisas, né? Então tem autonomia, é independente, né? Refere-se à sensibilidade, né? Sensibilidade é muito mais priorizando aquilo que é a emoção do que a razão. É desinteressada, porque não tem interesse político, social, econômico, né? E o critério da beleza difere do critério da verdade e da bondade, né? Então, justamente porque é autônoma, porque está no nível da sensibilidade e do desinteresse, né? Então, o que é o belo, né, para a estética? Né? É tudo aquilo que representa algo próprio do sujeito, do indivíduo, sem se preocupar se é bom, se é verdadeiro, né? Sem se preocupar com as questões ideológicas, né? É, o artista, ao mesmo tempo que ele segue as regras, ele também faz as suas próprias criações, né? Então, pensando aí em termos de cultura, né? A palavra cultura, ela vem do verbo latino colere, que significa cultivo, né? Então, aquele cuidado com as plantas, o cuidado com os deuses, né? Cuidado com as crianças, enfim, cultura tem aí o sentido de cultivar alguma coisa, seja no qual nível for. Então, a diferença entre arte e cultura é que a cultura é algo coletivo, né? Que reforça, que dirige a comunidade, que reforça o modo de ser de uma comunidade. Já a cultura também é uma necessidade, para que as pessoas possam viver em sociedade. Ela tem que aprender a língua, os modos de vida, os valores daquela sociedade. A cultura, ela é algo útil, porque ela instrumentaliza o indivíduo para viver em sociedade. A arte, por sua vez, é gratuita, ela transcende qualquer fim, né? Ela amplia a presença do ser, enriquece, ajuda no desenvolvimento do ser humano, né? A cultura é comunicação, pode ser comunicada. A arte, por sua vez, expressa o universo, sua abordagem é interpretativa, né? A cultura cuida do outro, dá identidade. A arte é uma obra de risco, né? Que desestabiliza, desintegra, né? Tanto quem produz a arte quanto quem a recebe. A arte, afinal de contas, incomoda. A cultura quer descobrir uma verdade oculta, uma vez descoberta, ela se perpetua. Já a arte, né, é uma invenção de algo que não existia antes, né? Não está presa à tradição, não pode se repetir. A cultura é narrativa, a arte narra, né? Não narra, apresenta um fragmento que coloca problemas em vez de resolver. Então, ou seja, a arte ela é no nível de algo questionador, né? A cultura estabelece normas, hábitos e regras, né? Isso a gente tem bem presente. Por sua vez, a arte desregula, né? Ela cria outros valores, né? E jamais se repete. A cultura é em função de algo necessário, já a arte é livre. A cultura é duradoura, né? E implica uma certa continuidade. A arte, por sua vez, é efêmera, passageira, né? E ela faz algumas interrupções no fluxo contínuo da vida, né? A cultura pode ser explicada e a arte, por sua vez, não pode ser explicada. Bom, finalizando nossa aula, né, agradeço a presença de todos e até uma próxima.